Aqui em 1 Coríntios 3:10, Paulo nos fala sobre o alicerce, né? Fala assim, pela graça que foi me dada, lancei o alicerce como um construtor, né, competente, e agora outros estão construindo sobre eles, né? Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter cuidado, né? Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, né? Isto é, Jesus Cristo, né? Paulo fala aqui nesse capítulo que ele lançou sobre a igreja de Coríntios o alicerce. Ele falou para aquele povo sobre Jesus, né? O nosso único e Salvador. Ele falou sobre o amor, ele edificou aquela igreja com um alicerce que é Jesus Cristo. E ele fala que outros agora estão também, né, falando, construindo sobre este alicerce, né, que outro, como ele fala, ele foi o construtor, ele construiu, né, sobre aquela igreja e falou sobre o alicerce que é Jesus, o nosso único alicerce em quem devemos confiar, né, botar os nossos pés assim firmes e confiar nesse alicerce que é Jesus. Mas ele abre os olhos para aqueles que continuaram, né, depois dele a falar sobre Jesus Cristo, né, que não podemos lançar outro alicerce além do que já foi posto, né? Não existe outro alicerce a não ser Jesus Cristo de Nazaré, né? Ele fala que todos nós também, como cristãos, somos construtores da palavra de Deus, né? E que tem e que podemos usar vários materiais, né? Lá embaixo diz que podemos ter, né, aquele que constrói, né, alicerce, eles podem usar vários materiais como prata, ouro, pedras preciosas, né, madeira, fêmur ou palha, né? Nós construtores que vamos escolher qual tipo de materiais vamos usar, né? Será que vamos usar um ouro, uma prata, as pedras preciosas que significam bondade, verdade, fidelidade, amor, né? Ou será que vamos usar uns materiais menos resistentes, né? Que significa, como a madeira, a palha, fêmur, que significa aí a mentira, o eu, né? O egoísmo, né? Que significa aí uma construção que não é voltada para o Senhor, uma construção que não é sólida em Cristo Jesus, né? Ele nos exalta nessa passagem que devemos ser construtores da palavra de Deus, mas que devemos usar o material correto. Devemos usar a verdade, devemos usar o alicerce que é Jesus Cristo, devemos usar a palavra de Deus que nos edifica, que nos levanta, que nos transforma, e devemos usar o amor para com os outros, que é o princípio, né, de todas as coisas, é o amor que o Senhor, ele nos fala que temos que ter amor um para com os outros. E nós, como cristãos, será que estamos usando os materiais certos para a construção da palavra de Deus? Será que estamos usando o alicerce corretamente? Ou estamos falando de outros alicerces e botando dentro de nós outro alicerce que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo, ele nos edifica aqui, ele nos fala que podemos usar, somos construtores, né, da palavra de Deus, e que naquele grande dia, né, haverá o dia que o Senhor ele mostrará nossas boas obras, ele nos julgará com fogo, né? E se você tiver alicerçado a sua casa, construído a sua casa com materiais corretamente, o fogo ele consumirá, mas não destruirá, né? E você receberá a grande recompensa, né? O galardão dos céus. Mas se naquele grande dia você construiu com materiais errados, com materiais que não é forte, não é resistente, como a palha e a madeira, o fogo consumirá e destruirá tudo. Você receberá salvação, mas não receberá recompensa, né? Será com um ganho, mas sem recompensa,
né? Você receberá a sua salvação, mas não receberá a recompensa, né? O construtor sofrerá um grande prejuízo, mas é uma meditação, né, para esta tarde, que possamos construir todos os dias a nossa casa alicerçada na rocha que é o Senhor, que possamos usar os materiais corretamente para construir as nossas obras diante da presença do Senhor Jesus, que possamos falar do amor de Deus verdadeiramente e que possamos buscar e exaltar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, o único alicerce que temos. Louvado seja Deus, que possamos meditar nessa palavra e guardar na tábua dos nossos corações.